o valor que um professor traz para a sociedade, não é? Não está refletido no valor financeiro que esse professor recebe, não é? Porque se há algum trabalho que é mais importante para a nossa sociedade é formarmos os cidadãos do futuro do nosso país. Uhum. E ao contrário do que faria sentido quando dizes isto, que seria, então estes devem ser os gajos mais bem pagos da sociedade. Pois não, Depende do país, mas sim. Em geral não são. certo. Sim, sim. Na esmagadora maioria dos locais não são. Porque em princípio não são negócios. Eles diretamente não estão a gerar revenue, não é? Portanto, isso para os investidores é menos interessante. Diretamente não estão, disseste bem a palavra, Sim. mas indiretamente Não, estão claro a que sim. gerar montes de valor. Sim, mas acho que aí podia ser talvez mais a função do Estado, não é? Que claramente está com um problema de. Esse é um problema mundial, problema de atração de professores para a profissão do professor. Há cada vez menos e cada vez mais velhos. Mas porquê? Porque se paga mal e porque os tratam mal, tem que estar sempre a mudar de um lado para o outro dentro do país. Sim, Não isso é um recebem problema nada. até em Portugal, não é? Em Portugal, no México é igual. No É igual? México a idade é altíssima. Os gajos agora passaram na Constituição no Senado uma política para aumentar o salário dos professores, e a maioria da malta estava contra, porque não ia ter dinheiro e as escolas iam ter que fechar. Ou seja, não há professores suficientes. Não eu acho que sim. Eu acho que a profissão deixou de ser tão atrativa. Eu acho que muito também pela parte económica. É difícil, não é? Mas a base. Eu acho que só vão para lá pessoas que são mesmo tipo professores por vocação, e não todas as profissões. Uma profissão normal nem só. Ou por não opção, porque não tem outra coisa. Sim, mas aí então vai fazer uma coisa que se calhar te paga um bocadinho melhor, não é? Mas, se calhar, se não conseguir outra coisa, vai para professor. Não, mas aí tem que estudar, tem que, não é? Eu acho que é um trabalho que naturalmente já só está a atrair pessoas que são super vocacionadas para aquilo, o qual é bom, mas não é suficiente para as necessidades. Tu achas que as pessoas estão a ser atraídas para professores é só pela vocação? Eu acho que a maioria dos eu acho que ninguém. Eu tenho uma percepção exatamente contrária. Eu acho que a maioria das pessoas que não estão a ir é por causa da parte económica. Concordo, mas muitas E pessoas. os que continuam a ir é porque têm vocação. Eu por não ter alternativa. É uma profissão de escape. Pois talvez, pode ser também. Tens duas coisas, Sim. as duas coisas. Mas acho que dentro dos que têm vocação, os que já não vão porque a parte financeira não lhes compensa, aumentou muito. E isso é muito mais grave. Sim. Porque os gajos com vocação são os que nós São os queremos. que deviam lá estar. Sim. Queremos como professores. Sim. E a AI pode ajudar muito nisso, não é? Mas essa era a minha questão. O pressuposto da Luca, em termos de lógica de crescimento do negócio, assume que isso está para ficar e que nós não vamos resolver esse problema, porque a forma como vocês querem resolver o problema é diferente, ou não? Então, se quiseres, explico o que é que nós fazemos. A Luca é um software de conteúdo e de gestão académica. Portanto, temos essas duas componentes. Por um lado, tens todo o conteúdo curricular, matemática, espanhol, ciências, química, biologia, etc. Num formato digital, mas agora também físico. Nós agora já fazemos livros manipulativos, que é como se aprende as matemáticas de Singapura, por exemplo. Dentro de uma plataforma, acessível por qualquer tipo de dispositivo. Esse conteúdo disponível para o professor, para eles poderem mostrar esse conteúdo engaging dentro da aula, e depois também para estudo em casa, não é? Para homework. E depois, por outro lado, temos uma parte de analítica de performance escolar para o professor, para ver o que é que se passa nas turmas, e também para o dono e gestor da escola ver o que é que se passa com as pessoas e com as diferentes turmas. E depois nós damos uma terceira parte, muito através da AI, que é tarefas que nós identificamos que os professores fazem muitas vezes. Como é que nós, através de tecnologia, conseguimos fazer com que eles as façam de maneira mais eficaz e mais rápido? Por exemplo, corrigir uma redação, corrigir um exame, fazer o exame, construir o exame, quando dizes construir fazer, o exame, construir um projeto. Queres fazer project-based learning, aprendizagem baseada em projetos, um projeto durante 3 meses. Isso um exemplo é, que agora estamos a ensinar os fluidos, não sei o quê, pensa-me num projeto prático que eu possa fazer na sala de aula para aplicar os conhecimentos Exatamente. Que garante, ao contrário do ChatGPT, a alinhação total com os guidelines do currículo do Ministério da Educação e com acesso na resposta que vai dar ao nosso conteúdo que é próprio. E também bastante feito com a inteligência artificial. Mas... Okay. Então isso vai exatamente em contra o que eu estava a dizer. Daí ao saltinho de retirar o professor da sala de aula é um passinho. Não é. Eu acho que precisamente o que vocês estão a fazer é ajudar o professor atual dentro da sala de aula a ter melhor performance e ser melhor professor.
Certo? não é? E o salto a seguir é retirar o professor. Não, Não. Nós eu acho que o salto está ao lado. Eles estão fora desse salto. Não sei. Porque, em bom rigor, uma coisa é tu teres inteligência artificial para suportar o processo educacional, não é? Portanto, no sentido de dizer ajudar o professor a ser um melhor professor, não é? Portanto, ou seja, a conseguir, no fundo, dar uma melhor experiência aos alunos, não é? Outra coisa é tu teres um professor que tem um conjunto de auxiliares de inteligência artificial, um para cada aluno, não é? E que consegue gerir a e fazer com que os aprendizagem, alunos a tenham melhores notas. aprendizagem do aluno de forma individualizada, não é? Personalizado. Exatamente, de forma personalizada, ou seja, porque um dos grandes desafios dos professores tem a ver com o ritmo das matérias, E não a é? capacidade intelectual de cada aluno, não é? E a capacidade intelectual de cada aluno, portanto, ele E o não interesse, e a consegue, motivação, a ele tem apetência que para certas encontrar ali uma disciplinas. mediana, não é? Portanto, e essa mediana acaba por ser muito exigente para os alunos mais fracos, chamemos-lhe assim, não é? E se baixa muito, é muito boring para os mais espertos, não é? Exatamente. Para os Portanto, mais agora, rápidos. tu podes usar a inteligência artificial para ter um assistente educacional individualizado para cada aluno, que vai precisamente puxar o aluno ao ritmo aquele sentir que o aluno consegue dar, não é? Sim. Portanto, E tens aí outro... e aí o papel do professor passa a ser um bocado secundário, passa a ser mais de supervisionar de alguma forma como é que as coisas estão a evoluir. Então porquê que disseste que não ao que eu disse? Acabaste de dizer o que eu disse, mas de Não, outra forma. porque eles estão a ajudar o professor, não estão. Agora, Não Se sei. quiseres, digo-te a nossa visão. é isso. E a experiência do pivot, não sei como é que se diz pivot, de passar de um modelo de negócio para o outro, também foi baseada nisso. É mudar de ideias. O pivot é Sim, mudar de ideias. é. Não, mudar de direção. Vá. Mudar a direção. Não foi só tipo, na forma de vender o produto, né? Deixámos de vender aos pais, mas também, e tivemos resultados muito fortes, na forma como tu fazes o delivery do produto, como o produto chega ao utilizador final, que em última instância aqui neste negócio, neste setor, é o estudante, não é? Tudo o que fazes, mais ou menos, tens dois stakeholders muito fortes, que é o professor e o estudante, e depois também tens o dono da escola, o gestor da escola, o pai, não é? O pai é super forte em tudo isto. Mas nós estávamos a ver que a experiência diretamente do pai que comprava aquilo para o aluno fazer não fazia com que o aluno fosse lá muitas vezes. E depois não vinhamos incrementos académicos em notas muito importantes. E nós descobrimos que pondo, e por isso parte da visão da Luca é que a figura do professor é central, e a Suécia acaba de reconhecer isto. Eu acho que existem muitas dúvidas quanto à eficácia real das aplicações, por exemplo, para aprender línguas, não é? Quem é que realmente fica fluente fechado numa casa a aprender Duolingo, não é? Se calhar o fundador não está a ver isto, mas Não percebe porquê. acha que eu estou a dizer uma estupidez, mas eu acredito nisto. Eu acho que o Duolingo ajuda, mas depois há um Ajuda a consolidar, não é? É. Ajuda a treinar. mas eu acho que a experiência realmente efetiva de aprendizagem, tanto de línguas como de matérias, dá-se com a figura do professor e com a escola. E eu acho que não me vou enganar se disser que daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos as escolas ainda vão existir. Eu acredito que é isso que vai As acontecer. escolas vão existir de certeza. A questão é quem é que está a dar aulas. Pronto, mas há muita gente. Eu acho que vão continuar a ser pessoas com muito mais acesso à Mas tecnologia. o que é que o professor está a fazer, não é? O que é isso do humano professor? Porque já falámos que o humano não tem capacidade para, numa sala de 30 alunos, conseguir dar uma educação personalizada a cada aluno, o que acaba por fazer uma média, e acabamos por sentar as pessoas em secretárias como se fosse uma fábrica e a produzir alunos, ou a produzir finalistas, como se fosse uma fábrica. E que para nós não o fazermos, nós tínhamos que ter uma educação mais personalizada e direcionada para cada um. Mas se nós já pagamos mal aos professores, fazer isso então seria uma desgraça, porque não há dinheiro para isso. A solução para fazer uma coisa mais personalizada passa por alguma coisa na área de tecnologia, inteligência artificial, que se consiga adaptar. Qual é que tu vês que é o papel essencial do ser humano que, por exemplo, uma inteligência artificial não conseguiria substituir? Sim, que era o que nós estávamos a dizer, o que eu estava a dizer antes, que parte da nossa visão é que tu tendo o professor, primeiro, através da instituição da escola, tu crias uma obrigatoriedade através do trabalho de casa, por exemplo, não é? Que nós no B2C não conseguíamos ter,
que o tipo tem que ir lá, o princípio do uso da Luca começa assim, o professor começa a ver que tem muitos recursos, começa a usar na aula, a aula começa a ser mais interessante, e depois a passagem para casa é, eu fiz o assignment dentro da plataforma de uma tarefa que tu tens que fazer, não é? E então o aluno obrigatoriamente vai ter que começar a fazer as tarefas, enquanto que no B2C não teria que fazê-las. Desculpa, tens a mesma lógica nos livros, estavas a dar há pouco, não é? Quando eles começaram a fazer os livros, que eram livros de exercícios, até lhes chamavam exercícios de TPC. Sim. E o professor diz, agora é a página 7 e 8. E as crianças têm que levar o livro de exercícios para casa, quer queiram, quer não. Têm que fazer o trabalho de casa no livro de exercícios da editora tal. Sim. Não é? E aqui a tua lógica é a mesma, quer queiram, quer não, eles têm que ir para casa e fazer o trabalho de casa na plataforma dispositivo Sim. que acede à Luca, tal. Não é? E depois eu acho que há outra vertente que é, acho que não existe uma relação necessária entre o facto de tu teres conseguido fazer, não sei, imagina que o teu projeto é fazer um texto, um essay sobre global warming, não é? O facto de tu teres feito aquilo com inteligência artificial como aluno provavelmente fez com que o teu nível de aprendizagem tivesse descido, não é? Portanto, eu acho que obviamente tem que as universidades já estão a fazer e as escolas pouco a pouco começam a fazer. Tu tens que alterar os modelos como evaluas as pessoas. Avalias, já não sei falar português. Evaluas é espanhol. Como avalias as pessoas, tens que os mudar, porque já não faz. Eu acredito nisso e eu acho que isso vai muito a favor. Ou seja, é um vento que sopra muito a favor da Luca. Eu acho que tu continuares a pedir coisas que dependem de trabalho que é feito em casa, que obviamente que o aluno vai à inteligência artificial, e fazeres com que isso conte como 80% da nota Mas dele. já vai aos pais? Hã? Já vai aos pais hoje? Pronto. Só é mais trabalho aos pais. Mas a inteligência artificial acerta muito mais, não é? E dá coisas muito mais completas e com o tom certo. Ainda bem. Pronto, portanto, eu acho que se tu como instituição não perceberes que aquilo está a acontecer e que tens que mudar, não é? Bora fazer apresentações presenciais, então bora, defende isso, não é? Vamos ter aqui uma conversa e tu explica-me o que é que sabes sobre isso, não é? Mas o teu trabalho de casa é igual para todos, à mesma. Quando na realidade cada aluno devia ter a haver trabalho de casa, que já é outra discussão. Sim. Não é? Não. No caso dele, a possibilidade de fazer o que tu estavas a defender é possível. É possível. No caso da editora, não é. Certo. Portanto, eles facilmente podem caminhar para lá. Eles têm que caminhar para lá. É outro passo. Certo, é outro passo. Podem caminhar Eles para podem lá. caminhar para lá. Efetivamente podem caminhar para lá. Vão ter que pivotar mais uma vez. Porque efetivamente aí... Caminhar para que direção, desculpa? O exercício para cada aluno ser diferente. E não é o professor que decide. O professor não decide isso. A inteligência artificial vai saber muito mais sobre o aluno. Pelas perguntas que lhe vai fazer. Pelas perguntas que o aluno lhe vai fazer. Pelas interações que eles vão ter. Porque vai ter muito mais interações com o aluno do que propriamente o professor, não é? Sim. Temos que admitir isso. Sim, mas o professor está no back-office a ver os dados e pode ajudar o AI também a... O professor pode ter vários papéis e alguns deles nós nem sabemos bem quais são, não é? Mais de maestro, quase. Eu acho que se tu pensares num setor que vai mudar mais com AI sem ser educação e por isso é que, não é? É difícil pensar num caso de uso mais normal, não é? Mais óbvio para a inteligência artificial. Sim, claro, mas o que eu estava a querer dizer é o seguinte, portanto, aí a inteligência artificial focada em cada aluno vai conhecê-lo melhor e ela própria vai decidir qual é o trabalho de casa que vai dar. Ou melhor, ela é que vai decidir como é que vai trabalhar com o aluno fora. O tipo, da forma como vai colocar o problema. Como vai interagir, não é? Sim. Porque, repara, uma coisa é a gente, com a inteligência artificial que temos hoje, que é um bocado ainda fraquinha, É um bebê, temos de fazer perguntas e ele dá respostas, não é? Mas vai chegar muito rapidamente a situação em que ele vai fazer perguntas proativamente, sim. Não é? E vai ver que respostas é que tu dás. E vai-te corrigir as respostas. Ou se não corrigir as respostas, vai-te fazer a pergunta de outra forma para que tu chegues à resposta e por aí fora, não é? Ou seja, eu acho que o processo de educação ou de transmissão de conhecimento, a educação é muito mais lato que a transmissão de conhecimento. Educa a escola, não é? Educação não é só a escola, exatamente. Mas esse processo de transmissão de conhecimento vai estar muito mais em cima da inteligência artificial do que no professor.